Sabem, às vezes são os objetos mais simples, aqueles do dia-a-dia, que acabam por contar as histórias mais incríveis. E hoje vamos fazer exatamente isso. Vamos olhar para um simples pedaço de papel que nos vai levar numa viagem, uma viagem ao nascimento de uma nação, a Itália. Olhem bem para isto. À primeira vista, parece só uma carta antiga. Mas o que temos aqui é um verdadeiro sobrevivente. Foi enviada de Milão há mais de um século e meio, numa altura em que a Itália, como a conhecemos, era um país recém-nascido, ainda a tentar perceber o que era. Então, o nosso desafio é este: tratar esta carta como uma cápsula do tempo. Que pistas é que ela nos pode dar sobre a Itália de 1867? Um país que estava literalmente a ser construído de raiz. Vamos ver. Muito bem, vamos a isso. A primeira parte da nossa análise vai ser quase forense. Cada marca, cada carimbo neste envelope é uma pequena peça de um puzzle muito maior. O primeiro detalhe está logo aqui, no selo. Se repararem bem, o valor original era de 15 cêntimos, mas tem uma sobrecarga ali em forma de ferradura. Esta marca servia para atualizar o valor para 20 cêntimos, que era a nova tarifa. Uma alteração tão pequena, mas que já nos mostra um sistema postal inteiro em plena transição. E esses 20 cêntimos não eram um número ao acaso. Era precisamente a tarifa padrão para uma carta simples dentro do recém-criado Reino de Itália. Portanto, isto confirma que era uma peça de correio perfeitamente normal e legítima para a altura. Primeira peça do puzzle encaixada. Agora, vamos olhar para aquele número 17, carimbado por cima do selo. Isto é o que se chama uma obliteração numérica. Cada cidade principal tinha o seu próprio número e o número 17 pertencia, nem mais nem menos, a Milão. Acabamos de confirmar, sem sombra de dúvida, o ponto de partida exato da nossa carta. E é aqui que as coisas ficam mesmo interessantes. Temos dois carimbos de data. O de partida, em Milão, a 6 de março. E um carimbo de passagem, em Foggia, bem lá no sul, com a data de 7 de março. Esperem lá, Milão a Foggia? Num só dia? Como é que isto é possível em 1867? A resposta a este mistério está num dos projetos mais ambiciosos e transformadores da Itália unificada. Um projeto que mudou o país para sempre, a ferrovia. Pensem nisto por um segundo. De Milão, no norte industrial, até Foggia, no sul agrícola, em apenas 24 horas. Para nós, hoje, pode não parecer nada de especial, mas em 1867 esta velocidade era absolutamente revolucionária. Era, de certa forma, o equivalente à internet daquela época. O segredo era o comboio, claro. A recém-construída linha ferroviária do Adriático não era só para passageiros. Transportava correio, mercadorias e, talvez mais importante que tudo, transportava a própria ideia de uma nação unida. Estava, literalmente, a cozer o país, a ligar os pontos no mapa. Ok, já percebemos como é que a carta viajou tão depressa. Mas agora falta a outra parte da história. Porquê? Para que servia esta tecnologia de ponta? Bem, serviu ao motor muito antigo, o comércio. E se espreitarmos o conteúdo da carta, percebemos logo o seu propósito. Isto não é uma carta de amor, nem uma carta familiar. É uma carta de negócios. Uma lista de preços escrita à mão. É um testemunho real de uma transação comercial que cruzou o país de uma ponta à outra. E que tipo de negócio era este? Bem, temos aqui queijos curados como o Stravacchione, uma salsicha curada chamada Ventricina e até o famoso Gorgonzola. O que estamos a ver é o norte de Itália a vender os seus produtos ao sul, a criar pela primeira vez uma verdadeira economia nacional. E o destinatário, este Mauro Manzari, não era uma pessoa qualquer. Era um comerciante conhecido em Bari, parte de uma rede de negócios que estava em plena expansão, a ligar o sul ao resto do país e de Europa. Esta carta era mais um elo nesta corrente comercial que se estava a fortalecer. Então, vamos recapitular e juntar todas as peças. O que começamos por ver como uma simples carta revela-se ser muito mais. É, no fundo, a história de uma nação que temos nas mãos. Este único documento conta-nos a história da sua época. Mostra-nos o novo sistema postal do reino, mostra-nos a integração económica a acontecer entre o norte e o sul e revela-nos o poder da nova infraestrutura. E até a sua condição física nos conta uma história. Estão a ver como foi cortada? Foi obra de um colecionador, uma prática comum na altura para caber nos álbuns. Ou seja, até isso faz parte da sua longa viagem, até os dias de hoje. No fim de contas, esta carta é, como diz a fonte, um documento vivo da aceleração logística e da integração territorial. É a prova viva da velocidade que tornou a unificação de Itália uma realidade prática e não apenas um ideal político. Aceleração e integração. É exatamente disso que se trata. E isto leva-nos a uma última reflexão.
Se uma simples carta de 1867 nos consegue contar tanto sobre o seu tempo, o que é que um e-mail, uma mensagem do WhatsApp ou uma encomenda online de hoje, o que é que isso vai dizer sobre nós a um historiador do futuro? Que histórias estão escondidas nos objetos que usamos todos os dias sem pensar duas vezes? Fica a pergunta no ar.